A chuva caía sem piedade sobre a terra vermelha, transformando o chão em um lamaçal viscoso que sugava qualquer coisa que ousasse tocá-lo com força implacável. No fundo de uma vala esquecida à beira da estrada escura, um corpo imóvel jazia coberto por folhas molhadas e lama fria que grudava na pele como uma segunda camada de miséria. Não era um estranho perdido na noite. Não era um mendigo qualquer que a sociedade ignora. Era o rosto que Lucas conhecia desde que aprendera a falar as primeiras palavras com dificuldade. O avô João estava ali, abandonado como um saco de lixo velho e inútil, enquanto a poucos quilômetros de distância, o som cristalino de taças de champanhe se chocando celebrava a compra de um iate de luxo brilhante. Lucas sentiu o sangue gelar nas veias ao reconhecer o casaco rasgado e sujo que ele mesmo havia dado ao avô no último inverno como presente de aniversário. A imagem daquele homem frágil na lama contrastava violentamente com a memória das festas sofisticadas que seus pais organizavam em sua mansão de muros altos. Lucas desceu a barranca escorregadia, ignorando a lama que ensopava suas calças jeans simples e seus tênis gastos que já haviam visto dias melhores. O coração batia tão forte que doía no peito, um ritmo descompassado de medo puro e revolta crescente contra o destino cruel. Ao chegar perto, ele viu o peito do avô subir e descer com dificuldade extrema, um som sibilante escapando dos lábios roxos pelo frio cortante da noite. João abriu os olhos lentamente, vidrados e sem foco, como se procurasse algo no escuro que não estava mais ali para ser encontrado. Lucas segurou a mão do velho, sentindo a pele fria e úmida, ossos frágeis sob uma camada grossa de sujeira e desespero. "Avô, sou eu, o Lucas. O senhor está me ouvindo?" ele disse, a voz tremendo mais do que gostaria de admitir naquele momento de terror. João piscou devagar, tentando formar uma palavra, mas apenas um gemido baixo e doloroso saiu de sua garganta seca. Lucas olhou para o céu cinzento, sentindo as gotas de chuva misturarem-se com as lágrimas quentes que começavam a cair de seus olhos sem controle. Ele sabia exatamente onde seus pais estavam naquele momento exato, celebrando enquanto o patriarca morria na estrada. Ricardo e Ana estavam no clube náutico, sorrindo para câmeras profissionais, brindando com champanhe caro a conquista de um barco que custava mais do que a vida inteira de trabalho honesto do homem que agonizava na vala. Lucas puxou o celular do bolso com as mãos trêmulas, a tela brilhando fracamente na penumbra da tarde chuvosa e hostil. Ele discou o número de sua mãe, Ana, e levou o aparelho ao ouvido, esperando ouvir a voz familiar que diria que estava tudo bem, que era um engano terrível. O telefone tocou uma vez, 2 vezes, 10 vezes, e nada. Apenas o silêncio vazio do outro lado da linha. A caixa postal ativou com uma mensagem gravada alegremente, dizendo que eles estavam ocupados demais para atender naquele momento de conquista. Lucas desligou e tentou o número do pai, Ricardo, mas o resultado foi o mesmo. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor e cruel. Ele imaginou a cena na marina, as luzes brancas do iate refletindo na água escura, os garçons servindo hors d'oeuvres caros, e seus pais rindo, alheios ao fato de que o pai deles estava morrendo na estrada. A injustiça queimava dentro dele como ácido, corroendo qualquer respeito que ele ainda pudesse ter guardado por aquelas pessoas que o geraram e deveriam cuidar. Ele olhou para o avô novamente, vendo o sofrimento estampado em cada ruga profunda do rosto envelhecido e marcado pelo tempo. João tentou se mexer, puxando o braço como se quisesse se proteger de um golpe invisível que só ele podia ver. Lucas percebeu que não podia esperar mais. Não podia esperar que eles atendessem o telefone ou que uma ajuda mágica aparecesse do nada.
Ele precisava agir agora, ou perderia a única pessoa que realmente o amava naquela família fragmentada pela ganância. Passou o braço pelas costas do avô, sentindo o peso morto do corpo frágil, e fez força para levantá-lo da lama pegajosa. O avô era leve, assustadoramente leve, como se não comesse há dias inteiros e tivesse definhado em silêncio. Lucas o arrastou para fora da vala, passo a passo, escorregando, caindo, levantando, até conseguir colocá-lo sentado na grama mais firme da beira da estrada. O carro velho de Lucas estava estacionado alguns metros adiante, um veículo simples que mal funcionava direito, mas que agora seria a salvação única. Ele carregou João nos braços, ignorando a sujeira que manchava sua camisa, e abriu a porta do passageiro com cuidado extremo. Depositou o avô no banco, afivelando o cinto de segurança como se fosse uma criança indefesa que precisava de proteção total. João murmurava algo ininteligível, a cabeça pendendo para o lado, exausta e vencida pela dor física. Lucas entrou no lado do motorista e ligou o motor, que tossiu antes de ganhar vida e roncar baixo. Ele olhou pelo retrovisor, vendo os olhos do avô fechados novamente, respirando com dificuldade. Prometeu em silêncio que nada de ruim aconteceria dali para frente, que ele não deixaria aquilo acontecer de novo sob sua guarda. A chuva continuava caindo, lavando a lama da estrada, mas não lavava a vergonha que Lucas sentia pelos seus próprios pais biológicos. Ele pisou no acelerador, saindo dali o mais rápido que o carro permitia, com um destino certo e seguro em mente. Sua casa era pequena, modesta, mas seria um porto seguro, algo que a mansão dos seus pais nunca poderia ser com todo o ouro do mundo. Enquanto dirigia, ele pensava nas mentiras que ouviria quando chegasse em casa, nas justificativas vazias que Ricardo e Ana certamente inventariam para se safar. Mas pela primeira vez, Lucas não estava disposto a aceitar migalhas de verdade ou desculpas esfarrapadas sobre o ocorrido. Ele tinha visto o fundo do poço, tinha sentido o frio da vala na pele do avô, e isso havia mudado algo dentro dele para sempre de forma irreversível. A estrada se estendia à frente, escura e molhada, mas Lucas seguia em frente, segurando o volante com força, determinado a proteger quem sempre o protegeu. O som do limpador de para-brisa marcava o ritmo de seus pensamentos, um tic-tac constante que parecia contar os segundos que restavam para fazer a coisa certa. Ele não sabia o que encontraria no bolso do casaco do avô, não sabia que aquela chave enferrujada mudaria o destino de todos eles radicalmente, mas sabia que a partir daquela noite, nada seria como antes. A família perfeita estava prestes a desmoronar, e Lucas seria o arquiteto daquela ruína necessária para construir algo verdadeiro. Antes de descobrirmos o que aconteceu depois desse encontro devastador e como uma chave antiga mudou tudo, eu preciso te fazer uma pergunta que vai direto ao coração de quem assiste. Você já se sentiu traído por alguém que deveria te proteger? Alguém que escolheu o luxo em vez do seu bem-estar e da sua vida? Imagine encontrar seu próprio sangue desfalecendo na lama, enquanto sua família gasta milhões em brinquedos inúteis e festas vazias. Escreva nos comentários se você acha que existe perdão para quem abandona idosos, e não se esqueça de se inscrever, porque novas histórias como esta saem aqui todos os dias para mostrar que a justiça sempre chega para quem espera. O carro velho parou em frente à pequena casa de alvenaria que Lucas alugava há anos, longe do luxo ostentado e frio pelos pais. Ele desceu rapidamente, contornando o veículo para abrir a porta do passageiro antes que o motor esfriasse completamente e o calor se dissipasse. João estava desacordado, a respiração ainda irregular, o peito subindo e descendo com um esforço visível que apertava o coração de Lucas. Lucas o pegou no colo novamente, sentindo a fragilidade dos ossos através da roupa encharcada e pesada de lama seca. A chuva havia parado, mas o frio da noite começava a se instalar,
tornando a pele do avô ainda mais gelada e pálida. Ele entrou na casa, chutando a porta para fechá-la com o pé, e caminhou até o sofá da sala que servia de cama nas noites mais difíceis e longas. Depositou o avô com um cuidado extremo, como se ele fosse feito de vidro fino e precioso, que poderia quebrar a qualquer momento. Correu até o banheiro e pegou uma bacia, enchendo-a com água morna, e trouxe também algumas toalhas limpas e secas que guardava para visitas. Sentou-se ao lado do sofá e começou a limpar o rosto de João, removendo a lama seca que crostava as bochechas e a testa enrugada. Cada passada da toalha revelava uma nova marca de sofrimento. Um hematoma aqui, um arranhão ali, sinais de quedas que não foram acidentais nem naturais. Lucas sentia as mãos formigarem de raiva enquanto cuidava daquele homem que um dia foi forte, que o carregou nos ombros quando era criança pequena. Enquanto limpava as mãos do avô, notou que os dedos estavam cerrados em um punho rígido, como se segurassem algo com desespero e medo. Ele tentou abrir a mão com delicadeza, mas os músculos estavam contraídos pelo frio intenso e pelo medo traumático. "Avô, o senhor está segurando o quê? Deixa eu ver." Lucas sussurrou, soprando ar quente sobre os dedos nodosos e sujos de terra. Lentamente, a mão se abriu, revelando um objeto pequeno e frio, envolto em um pedaço de plástico oleoso e amarelado pelo tempo. Lucas desenrolou o plástico com curiosidade, encontrando uma chave antiga, grossa, de ferro enferrujado, e um pedaço de papel dobrado várias vezes. O papel estava úmido, a tinta quase apagada, mas ainda era possível ler um endereço escrito à mão com letra trêmula e quase ilegível. Era um endereço no centro da cidade, em uma região antiga, cheia de galpões e construções abandonadas pelo progresso da metrópole. Lucas guardou o objeto no bolso da calça, sentindo o peso metálico contra a perna, e voltou sua atenção para o avô que sofria. João começou a murmurar novamente, palavras soltas que não faziam sentido imediato para quem ouvia de fora. Ele falava sobre documentos, sobre assinaturas, sobre um nome que Lucas não reconheceu de imediato nas conversas familiares. Lucas aproximou o ouvido da boca do avô, tentando captar cada sílaba, cada fragmento de informação que pudesse explicar o abandono cruel. João repetia o nome de uma garagem, falando sobre algo que precisava ser protegido, algo que não podia cair nas mãos deles nunca. Lucas entendia que o eles se referia aos seus próprios pais, Ricardo e Ana, mas não sabia o porquê daquela proteção toda e sigilo. Ele cobriu o avô com um cobertor grosso de lã, certificando-se de que ele estava aquecido, e foi até a cozinha preparar um chá quente e reconfortante. Enquanto a água fervia, ele olhou para a chave em sua mão, girando-a entre os dedos, pensando no que poderia abrir aquela porta antiga. Não era uma chave comum, tinha dentes grandes, serrilhados, típica de portões pesados ou cadeados industriais de segurança. O endereço no papel correspondia a uma rua que ele conhecia de vista, mas onde nunca havia entrado ou parado para observar. Lucas sentiu um arrepio na espinha, uma premonição de que aquilo era maior do que apenas um abandono familiar, simples e negligente. Ele voltou para a sala com a xícara de chá e tentou fazer o avô beber alguns goles para recuperar as forças vitais. João engasgou um pouco, mas conseguiu engolir e pareceu relaxar ligeiramente com o calor do líquido descendo pela garganta. Lucas pegou o celular novamente, decidindo que precisava de ajuda profissional. Não podia cuidar daquilo sozinho em casa. Discou o número de um médico que atendia em clínicas populares e que devia um favor a Lucas por um trabalho antigo de design. Explicou a situação de forma resumida, dizendo que era um idoso em estado grave, sem mencionar os detalhes familiares ainda para não complicar. O médico concordou em fazer uma visita de emergência, cobrando um valor que Lucas sabia que teria que parcelar, mas não hesitou nem um segundo.
Desligou o telefone e olhou para o avô, que agora dormia um sono inquieto, franzindo a testa mesmo inconsciente e sedado. Lucas sentou-se no chão, encostado no sofá, vigiando o sono do velho, com a chave queimando no bolso como uma brasa viva. A casa estava em silêncio, apenas o tic-tac do relógio na parede marcando a passagem do tempo lento e tenso. Ele pensou em seus pais, imaginando se já haviam voltado da marina, se já tinham notado a ausência do pai em casa. Provavelmente não, pensou Lucas com amargura. Para eles, João era invisível, apenas um móvel velho que ocupava espaço e incomodava. Mas naquela noite, aquele móvel velho havia se tornado a peça mais importante de um tabuleiro que eles nem sabiam que existia. Lucas fechou os olhos por um momento, exausto, mas mantendo os ouvidos atentos a qualquer barulho na rua escura. A noite estava apenas começando, e os segredos guardados naquela chave velha estavam prestes a vir à tona e mudar tudo. Ele não sabia ainda que aquela chave era a prova que faltava para destruir a fachada de honestidade de Ricardo e Ana completamente. Ele só sabia que precisava manter o avô vivo até o amanhecer e que faria qualquer coisa para conseguir isso a qualquer custo. O vento uivava lá fora, batendo nas janelas mal vedadas, mas dentro daquela sala pequena havia um calor humano que nenhuma mansão poderia comprar. Lucas segurou a mão do avô novamente, entrelaçando seus dedos nos do velho, transmitindo força através do toque físico. "Você não está sozinho, avô. Eu estou aqui", ele disse baixinho, para que apenas o silêncio pudesse ouvir sua promessa. E pela primeira vez em muitos anos, Lucas sentiu que estava exatamente onde deveria estar, lutando pelo que era certo e justo. O médico chegou uma hora depois, trazendo consigo uma maleta preta desgastada e um olhar cansado de quem já vira de tudo na vida. Ele examinou João com precisão, verificando os sinais vitais, ouvindo o pulmão com o estetoscópio, apalpando o abdômen sensível e dolorido. O diagnóstico foi duro e direto, dito em voz baixa para não alarmar ainda mais Lucas, mas as palavras cortaram como facas afiadas. Desnutrição severa, desidratação avançada, sinais de exposição prolongada ao frio e hematomas compatíveis com quedas repetidas e violentas. O médico disse que era um milagre o avô ainda estar vivo, que mais algumas horas na vala e o coração teria parado definitivamente. Lucas ouviu tudo em silêncio, os punhos cerrados ao lado do corpo, absorvendo cada detalhe como uma acusação formal contra seus pais. O médico receitou medicamentos, soro para hidratação e orientou que o idoso não poderia ficar sozinho de forma alguma sob risco de morte. Enquanto o médico preparava o soro para instalar na veia fina do braço de João, Lucas aproveitou para revistar o casaco sujo que havia deixado secando perto do aquecedor. Ele sabia que não deveria mexer nas coisas do avô, mas a chave e o papel exigiam respostas que só o velho poderia dar quando acordasse. Nas dobras do forro interno do casaco, Lucas encontrou mais um pedaço de papel, escondido costurado no tecido com linha grossa. Com uma tesoura pequena, ele cortou os pontos grossos e retirou o envelope fino que estava ali protegido há tempos. Dentro havia uma cópia de um documento antigo, uma procuração com a assinatura de João, mas a data parecia alterada, raspada e reescrita por cima. Lucas não era especialista em leis, mas sabia reconhecer quando algo estava errado, e aquilo gritava falsidade e crime. Ele guardou o documento no mesmo bolso onde estava a chave, sentindo o coração acelerar com a descoberta perigosa. O médico terminou o procedimento e se despediu, deixando instruções claras sobre os horários dos remédios e os sinais de alerta de piora. Lucas agradeceu, pagou o valor combinado e acompanhou o médico até a porta, garantindo que ninguém o havia seguido na rua.
Ao fechar a porta e trancá-la, ele se encostou na madeira, respirando fundo, tentando processar a magnitude do que estava acontecendo. Seus pais não apenas haviam abandonado o avô, eles haviam roubado dele, manipulado documentos, e agora ele tinha provas físicas disso. Olhou para o avô dormindo, o rosto mais tranquilo agora com o soro correndo nas veias, e sentiu uma determinação fria tomar conta de si. Não era mais apenas sobre cuidar, era sobre justiça. Era sobre impedir que eles fizessem isso com mais alguém na família. Lucas foi até a pequena mesa de estudo no canto da sala e espalhou os papéis que tinha encontrado, analisando cada linha sob a luz amarela do abajur. O endereço no primeiro papel levava a uma garagem, mas o documento no bolso do forro falava sobre ativos, sobre propriedades em nome de João. Ele pegou o celular e começou a pesquisar o endereço da garagem em mapas, vendo a localização exata no centro antigo da cidade. Era uma área que havia sido valorizada recentemente, onde muitos galpões estavam sendo transformados em lofts de luxo para ricos. Se a garagem pertencia ao avô, aquilo valia uma fortuna, muito mais do que o iate novo que seus pais compraram com orgulho. A peça do quebra-cabeça começou a se formar na mente de Lucas, revelando um motivo claro para o abandono criminoso. Eles queriam a propriedade, queriam o dinheiro, e o avô era apenas um obstáculo no caminho, um impedimento vivo que precisava ser removido. Lucas sentiu um gosto amargo na boca, a certeza de que a ganância havia cegado completamente Ricardo e Ana para a humanidade. Ele tirou uma foto de cada documento com o celular, garantindo backups na nuvem caso algo acontecesse com os originais roubados. Guardou tudo em uma pasta plástica transparente e escondeu atrás de uma pilha de livros na estante, um lugar improvável para alguém procurar. Voltou para o lado do avô, verificando o gotejamento do soro, ajustando o cobertor sobre os ombros frágeis e trêmulos. João mexeu-se ligeiramente, abrindo os olhos por um instante, e olhou para Lucas com um reconhecimento tardio e confuso. Ele tentou falar, a voz rouca saindo como um sussurro de vento seco, alertando sobre o perigo deles e da ganância. Lucas inclinou-se para ouvir, captando as palavras soltas sobre a garagem e sobre não deixar abrir a porta para ninguém. Ele acalmou o avô, dizendo que estava tudo seguro, que ninguém iria abrir nada sem ele por perto para proteger. João fechou os olhos novamente, confiando, talvez pela primeira vez em anos, que estava nas mãos certas e seguras. Lucas permaneceu acordado a noite toda, vigiando, lendo, planejando, enquanto a casa permanecia em silêncio absoluto e tenso. Lá fora, a cidade dormia, mas dentro daquela mente jovem, uma guerra estava sendo traçada estrategicamente e com cuidado. Ele sabia que na manhã seguinte teria que confrontar a realidade, terá que voltar para a casa dos pais para pegar mais coisas do avô. E sabia que teria que fingir normalidade, terá que agir como se nada tivesse acontecido, enquanto carregava a prova do crime no bolso. A chave pesava como chumbo, mas era o peso da verdade, e Lucas estava pronto para usá-la como arma de defesa. O sol começou a clarear o céu lá fora, anunciando um novo dia, um dia que seria decisivo para o futuro daquela família. Lucas levantou-se, esticou as costas doloridas e foi preparar o café, precisando de forças para o que viria pela frente. O barulho do carro esportivo de Ricardo quebrando o silêncio da manhã foi o primeiro aviso de que eles haviam voltado da viagem. Lucas estava na cozinha, terminando de lavar a xícara do café, quando ouviu o motor rugir na entrada da garagem da casa dos pais. Ele havia ido até lá cedo, deixando o avô dormindo sob cuidados de uma enfermeira particular que conseguiu contratar de emergência. Entrou na mansão com a chave que tinha, encontrando a sala ainda bagunçada com restos da celebração da noite anterior festiva.
Taças vazias, garrafas de champanhe abertas, confetes no chão de mármore, o cenário de uma festa que ignorou a morte lenta do patriarca. Ricardo e Ana entraram rindo, falando sobre a cor do casco do iate e sobre a festa de inauguração que fariam no fim de semana. Eles pararam ao ver Lucas parado no meio da sala, com uma expressão séria que não combinava com um ambiente festivo e alegre. Ana ajustou o hobby de seda, olhando para o filho com uma curiosidade superficial, perguntando por que ele estava ali tão cedo. Lucas respirou fundo, preparando-se para o confronto, mantendo a mão no bolso onde a chave estava escondida e segura. Ele disse que precisava falar sobre o avô, sobre onde ele estava na noite anterior, e o silêncio que se seguiu foi gelado. Ricardo trocou um olhar rápido com Ana, um daqueles olhares de cumplicidade que escondem segredos sujos, e depois sorriu com desprezo. Ele disse que João tinha tido um de seus momentos de confusão e saído para caminhar, que era comum em idosos daquela idade avançada. Lucas sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz calma, dizendo que caminhar até uma vala lamacenta não era comum, era abandono criminoso. Ana riu, um som seco e sem humor, dizendo que Lucas estava sendo dramático e que o avô era problemático mesmo e difícil. Ela disse que haviam procurado, mas que João sempre voltava quando queria, que era um jogo de atenção para conseguir coisas. Lucas deu um passo à frente, a tensão no ar ficando espessa, quase palpável, e disse que sabia que eles estavam mentindo descaradamente. Ricardo perdeu a paciência, a voz subindo de tom, dizendo que ele não sabia de nada, que era um moleque metido à besta. Disse que o avô era um peso, que consumia recursos que deveriam ser investidos no futuro da família, no iate, nas viagens caras. Lucas ouviu cada palavra como uma confissão, gravando mentalmente cada admissão de crueldade para usar depois no tribunal. Ele perguntou onde estavam os documentos do avô, as coisas pessoais, e Ana disse que havia doado tudo para a caridade, que não precisavam de tralhas. Lucas sabia que era mentira, sabia que eles haviam escondido tudo para evitar que ele encontrasse provas como a chave enferrujada. Ele disse que iria levar o avô para sua casa definitivamente, que não confiava mais nos cuidados deles e da família. Ricardo explodiu, gritando que aquilo era a casa dele, que ele decidia quem entrava e quem saía, que Lucas não tinha autoridade. Lucas olhou nos olhos do pai, vendo a ganância pura, e disse que a autoridade viria de onde eles menos esperavam e temiam. Ele não revelou a chave, não revelou os documentos, guardando aquele trunfo para o momento certo e decisivo. Ana tentou intervir, chamando-o de ingrato, dizendo que eles deram tudo para ele, educação, teto, oportunidades de vida. Lucas respondeu que o teto era feito de mentiras, que a educação foi paga com o dinheiro roubado do avô injustamente. Ele virou as costas e saiu da mansão, ouvindo os gritos de Ricardo atrás dele, ameaçando cortar seu acesso a tudo e dinheiro. Lucas sorriu por dentro, pois sabia que não precisava do dinheiro deles, precisava apenas da verdade e da justiça. Caminhou até seu carro velho, sentindo o peso da chave no bolso, e dirigiu de volta para sua casa com a mente clara. A confrontação havia sido necessária. Ele precisava ver a reação deles, precisava confirmar a falta de remorso e humanidade. E a confirmação veio clara. Eles não se importavam. Eles viam o avô como um objeto descartável e inútil. Lucas estacionou em frente à sua casa, vendo a luz acesa na janela onde o avô descansava em paz. Ele entrou silenciosamente, não querendo acordar João, e foi até a estante pegar a pasta com as provas documentais. Sentou-se à mesa e começou a organizar tudo, cronologizando os eventos, preparando o dossiê que entregaria ao advogado especializado. O advogado que ele havia contatado anteriormente era especializado em direitos do idoso e tinha fama de ser implacável e justo. Lucas ligou para ele, marcando uma reunião para aquele mesmo dia, dizendo que tinha provas de fraude e abandono familiar.
O advogado ficou interessado imediatamente, pedindo para ver os documentos o antes possível para agir rápido. Lucas desligou e olhou para o avô, que dormia peacefully, sem saber que sua vida estava nas mãos do neto dedicado. Ele prometeu que daquela vez a justiça seria feita, não apenas nas leis, mas na consciência de todos os envolvidos. Pegou a chave novamente, olhando para o metal enferrujado, e decidiu que iria até a garagem antes da reunião legal. Precisava saber o que havia lá. Precisava ter certeza do valor daquilo tudo antes de entrar na batalha legal complexa. Saiu de casa novamente, deixando o avô seguro, e dirigiu para o centro da cidade, para o endereço misterioso e antigo. O trânsito estava intenso, mas Lucas dirigia com foco, cada minuto contando para garantir o futuro do avô e seus bens. Ele pensava em como a vida poderia ter sido diferente se seus pais tivessem um pouco de humanidade e amor. Mas não adiantava chorar sobre o leite derramado. Era hora de limpar a sujeira que eles fizeram na família. Chegou perto do local, estacionou em uma rua lateral e caminhou até o portão da garagem, observando a estrutura velha. Era um prédio antigo, de tijolos aparentes, com grades de ferro nas janelas, parecendo abandonado há décadas inteiras. Mas a fechadura estava nova, brilhando onde o resto estava oxidado, sinal de uso recente e secreto. Lucas tirou a chave do bolso, a mão suando levemente, e aproximou-se da porta, pronto para descobrir o segredo. A chave entrou na fechadura com um rangido metálico, o som ecoando na rua silenciosa, como um tiro de alerta. Lucas girou o metal com força, sentindo a resistência interna das travas que não eram usadas há muito tempo parado. Com um estalo alto, o cadeado se abriu, caindo no chão de concreto com um barulho seco que fez Lucas estremecer de nervoso. Ele empurrou o portão de ferro, que rangeu dolorosamente nas dobradiças, revelando a escuridão interna do galpão vasto. O cheiro que saiu de lá era de mofo, de papel velho, de tempo parado, misturado com um leve odor de óleo de máquina. Lucas acendeu a lanterna do celular, a luz branca cortando a poeira suspensa no ar, iluminando pilhas de caixas empilhadas. O espaço era enorme, muito maior do que parecia de fora, cheio de objetos cobertos por lençóis brancos empoeirados pelo tempo. Ele caminhou devagar, os passos ecoando no piso vazio, sentindo-se como um explorador em uma tumba antiga e proibida. Aproximou-se da primeira pilha de caixas de papelão, marcadas com datas de décadas atrás, escritas à mão com caneta preta. Lucas abriu a primeira caixa, encontrando dentro pastas jurídicas, contratos sociais de empresas que ele nunca ouviu falar antes. Pegou uma das pastas e abriu, vendo o nome de João como sócio majoritário em empreendimentos imobiliários lucrativos e grandes. Havia documentos de compra e venda, escrituras de terrenos, comprovantes de transferência de valores altos e significativos. Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés, percebendo que a riqueza de seus pais vinha diretamente dali, daquelas caixas esquecidas. Eles não haviam construído nada, haviam apenas administrado, ou melhor, saqueado o império construído pelo avô com suor. Ele abriu outra caixa, encontrando fotografias antigas, mostrando João jovem, forte, ao lado de parceiros de negócios sérios e honrados. Em algumas fotos, Ricardo e Ana apareciam ao fundo, jovens, sorrindo, já observando o patrimônio com olhos de cobiça pura. Lucas guardou as fotos no bolso, sabendo que aquelas imagens seriam úteis para provar a origem do dinheiro sujo. Continuou a explorar, encontrando um cofre pequeno escondido atrás de uma pilha de móveis velhos e cobertos. O cofre estava aberto, vazio, o que indicava que seus pais já haviam passado por ali e levado o que havia de líquido. Mas os documentos imóveis estavam ali, intactos, talvez porque fossem difíceis de vender sem a assinatura do titular vivo.
Lucas sentou-se em uma caixa velha, a cabeça girando com a magnitude da descoberta, a raiva crescendo a cada papel lido. Eles haviam deixado o avô na vala para que ele não pudesse reivindicar esses bens, para que pudessem firmar a posse total. Era um plano frio, calculado, executado com a precisão de quem não tem alma nem consciência moral. Lucas tirou o celular e começou a fotografar tudo, cada documento, cada caixa, cada canto daquele lugar secreto. Precisava de provas visuais, precisava de um inventário completo antes que alguém percebesse que ele estava ali investigando. O silêncio do galpão era opressor, mas Lucas trabalhava rápido, movido pela adrenalina da justiça iminente. Encontrou um diário antigo, de capa de couro gasto, escondido no fundo de uma gaveta de uma mesa antiga de madeira. Abriu nas páginas finais, vendo anotações recentes, onde João relatava o medo que sentia dos próprios filhos gananciosos. Ele escrevia sobre ameaças, sobre documentos que o forçaram a assinar, sobre a sensação de estar preso em casa própria. Lucas leu com o coração apertado, as lágrimas embaçando a visão, vendo o sofrimento do avô registrado em tinta preta. Fechou o diário e colocou na mochila, junto com as chaves e os documentos mais importantes e reveladores. Saiu do galpão, trancando o portão novamente, e olhou para a rua, sentindo-se diferente, mais forte e determinado. Agora ele tinha o poder nas mãos. Tinha a verdade que poderia derrubar a fachada de seus pais para sempre. Caminhou até o carro, guardou a mochila no porta-luvas e ligou o motor, pronto para a próxima etapa da vingança. O advogado o esperava no escritório, e Lucas sabia que aquela reunião seria o início do fim para Ricardo e Ana. Dirigiu pelas ruas da cidade, o sol do meio-dia refletindo nos prédios, iluminando a verdade que ele carregava consigo. Pensou no avô, esperando em casa, e acelerou, querendo terminar logo com aquela injustiça histórica e cruel. A garagem era apenas o começo, o primeiro domínio de uma fileira que cairia sem piedade e sem volta. Lucas sorriu, um sorriso sem alegria, mas com satisfação, sabendo que o jogo havia virado completamente a seu favor. Eles acharam que podiam descartar o velho como lixo, mas esqueceram que o lixo pode sufocar quem o esconde debaixo do tapete. E Lucas estava pronto para garantir que eles se sufocassem com a própria ganância e maldade acumulada. O trânsito abriu à sua frente, como se o caminho estivesse sendo liberado para a verdade triunfar sobre a mentira. Ele não olhou para trás, não olhou para a garagem que ficava para trás no retrovisor escuro do carro. O foco estava adiante, na reunião, na ação, na recuperação da dignidade do avô e da família. A chave enferrujada agora parecia brilhar no bolso, não mais um mistério, mas um símbolo de libertação e verdade. Lucas pisou no acelerador, o carro respondendo prontamente, levando-o para o destino onde a justiça seria servida fria. O escritório do advogado Dr. Mendes ficava em um prédio antigo no centro da cidade, longe dos arranha-céus de vidro onde Ricardo costumava fazer seus negócios suspeitos. Lucas entrou na sala modesta, segurando a mochila com os documentos como se fosse a coisa mais valiosa do mundo inteiro. O advogado era um homem de meia-idade, com óculos grossos e uma expressão séria que inspirava confiança imediata e respeito. Ele convidou Lucas a sentar e pediu que colocasse tudo sobre a mesa de madeira escura e desgastada pelo tempo. Lucas começou a tirar as pastas, as fotos, o diário e a chave enferrujada, explicando cada item com voz firme e decidida. Dr. Mendes ouviu em silêncio, anotando pontos-chave em um bloco amarelo, sem interromper o fluxo de informações cruciais. Quando Lucas terminou, o advogado pegou uma das escrituras e examinou a assinatura do avô com uma lupa pequena de bolso.
Ele confirmou que havia sinais de coerção, datas alteradas e inconsistências gritantes que anulavam qualquer validade legal daqueles documentos fraudulentos. Dr. Mendes disse que tinha um caso sólido, mas que precisavam agir rápido antes que os pais tentassem vender os imóveis restantes ilegalmente. Eles traçaram um plano estratégico, envolvendo um mandado de busca e apreensão e uma ação judicial urgente de interdição temporária para proteger João. Lucas saiu do escritório sentindo um peso menor nos ombros, como se finalmente tivesse aliados verdadeiros naquela batalha solitária e dolorosa. Enquanto dirigia de volta para casa, o celular tocou com uma mensagem de Ana, perguntando onde ele estava e por que não atendia às ligações urgentes. Lucas ignorou a mensagem, sabendo que o tom exigente dela escondia pânico e medo de perder o controle da situação atual. Chegando em casa, encontrou a porta entreaberta, algo que ele tinha certeza absoluta de ter trancado antes de sair pela manhã cedo. Ele entrou silenciosamente, a mão indo instintivamente para o bolso onde guardava o gravador do celular ligado em modo de espera. Na sala, Ricardo e Ana reviravam gavetas, jogando papéis no chão, procurando freneticamente por algo que não encontravam em lugar nenhum. Ana estava histérica, gritando que a chave tinha sumido e que eles precisavam entrar na garagem antes que alguém descobrisse o segredo. Ricardo chutou uma pilha de livros, praguejando contra a sorte e contra o avô que chamava de velho inútil e problemático constantemente. Lucas permaneceu na sombra do corredor, gravando cada palavra, cada admissão de culpa que eles faziam, sem saber que eram ouvidos atentamente. Ana disse que se João falasse qualquer coisa para a polícia, tudo estaria perdido para eles e para o futuro financeiro da família. Ricardo respondeu que talvez fosse melhor acelerar as coisas, sugerindo implicitamente que o avô não deveria sobreviver por muito tempo mais aquela semana. Lucas sentiu um enjoo físico, uma vontade de vomitar ao ouvir o próprio pai planejando a morte do avô para proteger bens roubados. Ele saiu das sombras, fazendo barulho proposital com os pés no chão de madeira para anunciar sua presença inesperada na casa. Os dois se viraram assustados, o rosto de Ana pálida como cera, o de Ricardo vermelho de raiva contida e surpresa momentânea. Lucas disse calmamente que sabia de tudo, que tinha as provas e que eles não tocariam em mais um centavo sequer daquele patrimônio. Ricardo avançou um passo, ameaçador, dizendo que Lucas não sabia com quem estava mexendo e que poderia destruir a vida do filho também facilmente. Lucas não recuou, mantendo o contato visual, dizendo que já havia enviado cópias de tudo para o advogado e para um cofre seguro na nuvem digital. Ana começou a chorar, tentando usar a emoção como arma, dizendo que fizeram tudo pela família, pelo bem de todos, inclusive do Lucas. Lucas respondeu que família não se constrói sobre mentiras e muito menos sobre o sofrimento de um idoso indefeso e vulnerável. Ele disse que o avô ficaria com ele e que eles deveriam se preparar para as consequências legais de seus atos criminosos. Ricardo riu, um som seco e sem humor, dizendo que nenhum juiz daria razão a um velho senil contra empresários de sucesso consolidado. Lucas sorriu de volta, um sorriso frio, dizendo que a senilidade não apaga assinaturas falsificadas e muito menos gravações de confissões de crime. Ele saiu da casa novamente, deixando-os no caos que eles mesmos criaram com sua ganância desmedida e falta de ética. No carro, Lucas respirou fundo, as mãos tremendo levemente pela adrenalina do confronto direto e perigoso. Ele ligou para Dr. Mendes, relatando a invasão e as ameaças, reforçando a necessidade de urgência máxima no processo judicial. O advogado garantiu que pediria uma medida protetiva imediatamente para garantir a integridade física de João e a segurança dos bens. Lucas dirigiu para casa, aliviado por ter deixado o avô com a enfermeira, longe do alcance daqueles pessoas sem alma. Chegando, encontrou João acordado, sentado na poltrona,
olhando pela janela com uma expressão serena e tranquila, apesar de tudo. Lucas sentou ao lado dele, segurando sua mão, e contou que estava cuidando de tudo, que a justiça estava a caminho finalmente. João apertou a mão do neto, dizendo que sempre soube que Lucas era o único em quem poderia confiar cegamente naquela família. Ele contou mais detalhes sobre como foi forçado a assinar, como ameaçaram cortar medicamentos se não obedecesse às ordens deles. Lucas ouviu com o coração apertado, guardando cada detalhe para usar como munição no tribunal quando chegasse o momento certo. Ele prometeu que aquilo acabaria logo, que eles voltariam a ter paz e dignidade sem medo de ameaças constantes. A noite caiu sobre a casa pequena, trazendo um silêncio que parecia proteger os dois contra um mundo exterior hostil e cruel. Lucas preparou um jantar simples, alimentando o avô com cuidado, restaurando as forças que foram roubadas por meses de negligência. Enquanto comiam, Lucas pensou na festa do iate que seus pais planejavam para o fim de semana seguinte rapidamente. Era a oportunidade perfeita, o momento onde eles estariam mais vulneráveis e expostos publicamente aos olhos de todos. Ele decidiu que seria lá, no meio da celebração falsa, que a verdade viria à tona de forma inevitável e dolorosa. Ligou para o advogado novamente, ajustando os detalhes para que tudo estivesse pronto para aquele evento específico e marcado. Dr. Mendes concordou, dizendo que seria o palco ideal para expor a fraude sem chance de nigue ou esconderijos escuros. Lucas desligou, olhando para o avô, que dormia novamente, e sentiu que o plano estava tomando forma concreta e sólida. Ele sabia que seria difícil, que enfrentaria o ódio dos pais, mas sabia que era o único caminho possível agora. Nos dias seguintes, a tensão na cidade aumentou, com rumores sobre a situação financeira da família de Ricardo circulando em rodas de conversa. Ana tentou manter as aparências, convidando sócios e amigos, insistindo que a festa seria o evento do ano social. Lucas recebeu o convite, uma exigência disfarçada de gentileza, para levar o avô para não parecerem que o abandonaram completamente. Ele aceitou, sabendo que era a peça final que faltava para completar o quebra-cabeça da justiça divina e humana. Comprou roupas novas para João, trajes simples, mas dignos, que o fizessem sentir-se respeitado e valorizado novamente. O avô olhou-se no espelho, emocionado, dizendo que não se sentia tão bem vestido desde antes de ficar doente e fraco. Lucas ajustou a gravata do velho, dizendo que ele era o convidado de honra, mesmo que os anfitriões não soubessem disso ainda. Saíram de casa, Lucas dirigindo com calma, enquanto João olhava a paisagem passar, lembrando de tempos melhores e mais felizes. O caminho até o clube náutico foi silencioso, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos e preparações internas para o confronto. Lucas verificou o pendrive no bolso, onde estavam as digitalizações de todos os documentos e as gravações das confissões dos pais. João segurava a chave da garagem no bolso do paletó, como um amuleto de proteção e símbolo de sua propriedade legítima. Chegaram ao clube, onde o estacionamento já estava cheio de carros de luxo e pessoas bem vestidas circulando com taças na mão. O iate estava ancorado ao fundo, iluminado por holofotes que refletiam na água escura do mar calmo e tranquilo. Lucas ajudou o avô a descer, segurando seu braço com firmeza, garantindo que não tropeçasse no caminho irregular do pier. Alguns convidados olharam com curiosidade, sussurrando sobre a aparência frágil do velho em meio àquele luxo ostentado e exagerado. Lucas ignorou os olhares, focado apenas em proteger o avô e levá-lo até o salão principal onde a festa acontecia. Ricardo e Ana estavam na entrada, recebendo os convidados com sorrisos falsos colados no rosto pintado de maquiagem cara. Quando viram Lucas e João, os sorrisos congelaram por um segundo, mas logo se transformaram em máscaras de boas-vindas forçadas.
Ana veio até eles, beijando o avô na tique sem tocar realmente, dizendo que estava feliz que ele tivesse vindo finalmente. Ricardo apertou a mão de Lucas, sussurrando que esperava nenhum espetáculo desagradável naquela noite importante para a imagem deles. Lucas sorriu educadamente, dizendo que apenas queria celebrar a conquista da família, sem mencionar qual conquista realmente era. Entraram no salão, decorado com flores caras e luzes douradas que cegavam ligeiramente quem entrava de repente. O ambiente estava cheio, o som de música clássica misturado com o ruído de conversas sobre negócios e investimentos financeiros. Lucas encontrou um lugar seguro para o avô sentar, longe do fluxo de garçons e pessoas apressadas e distraídas. Ele circulou pelo salão, observando os rostos, identificando quem eram os sócios e amigos que sustentavam a fachada de sucesso dos pais. Muitos ali não sabiam da origem do dinheiro, acreditavam na história de trabalho duro e empreendedorismo visionário falso. Lucas sentiu uma pena deles, que seriam enganados até o fim se ele não agisse naquela noite decisiva e importante. Bebeu um copo de água, mantendo a mente clara, enquanto esperava o momento exato do discurso oficial de Ricardo. Ana circulava entre as mesas, rindo alto, mostrando o contrato de compra do iate como se fosse um troféu de guerra conquistado. João observava tudo em silêncio, os olhos atentos, lembrando de quando ele mesmo frequentava aqueles lugares como dono verdadeiro de tudo. Lucas se aproximou do avô, perguntando se estava tudo bem, se não estava cansado demais para ficar ali mais tempo. João disse que estava bem, que precisava estar ali para ver o fim daquela história longa e dolorosa de traição. O garçom passou oferecendo canapés, e Lucas recusou, mantendo o foco no palco onde o microfone estava instalado e pronto. Ricardo subiu ao palco, batendo no microfone para testar o som, chamando a atenção de todos os presentes no salão lotado. A música parou, as conversas cessaram e todos os olhos se voltaram para o homem que se dizia um self-made man de sucesso. Lucas fez um sinal discreto para um técnico de som que Dr. Mendes havia contratado para estar presente na cabine de controle. O técnico acenou de volta, confirmando que o sistema de projeção estava pronto para receber o pendrive de Lucas a qualquer momento. Ricardo começou a falar, agradecendo aos parceiros, à esposa e mencionando o esforço incansável para chegar àquele patamar financeiro. Ele mencionou o iate como símbolo de superação, sem citar uma vez o nome do pai que financiou tudo silenciosamente. Lucas olhou para o avô, que mantinha a cabeça erguida, digno, apesar das roupas simples comparadas ao smoking dos outros homens. Ana aplaudia exageradamente na primeira fila, incentivando os outros a fazerem o mesmo em coro organizado e ensaiado. Lucas respirou fundo, levantou-se da cadeira e caminhou em direção ao palco, com o pendrive na mão visível e firme. Ricardo viu o filho se aproximando e franziu a testa, percebendo que algo estava fora do roteiro planejado cuidadosamente. Ele tentou ignorar, continuando o discurso, mas Lucas chegou ao lado dele, parado, esperando a vez de falar calmamente. O público começou a murmurar, confuso com a interrupção não programada na cerimônia de lançamento do barco novo. Ana levantou-se, indo em direção ao palco, tentando interceptar Lucas antes que ele chegasse ao microfone principal. Lucas foi mais rápido, conectou o pendrive no computador ligado ao projetor gigante atrás do pai hesitante. A tela branca atrás de Ricardo acendeu, e a primeira imagem apareceu, nítida e inegável para todos verem claramente. Era a foto da escritura da empresa matriz, com o nome de João como proprietário único e maioritário dos bens. O salão ficou em silêncio absoluto, o som do mar lá fora parecendo aumentar com a ausência de vozes humanas. Ricardo se virou para olhar a tela, o rosto perdendo a cor instantaneamente ao reconhecer o documento exposto. Lucas pegou o microfone da mão do pai, que estava trêmula e suando frio de repente e visivelmente.
Ele disse que havia uma correção a ser feita na história de sucesso que estavam ouvindo naquela noite festiva. Disse que aquele iate, aquela casa, aquele luxo não pertencia a Ricardo, mas ao homem sentado na cadeira simples ao fundo. Apontou para João, que se levantou lentamente, apoiado na bengala que Lucas lhe dera anteriormente com carinho. Todos os olhos se voltaram para o avô, que não baixou o olhar, enfrentando a plateia com dignidade recuperada e forte. Ricardo tentou falar, gaguejando, dizendo que era um erro, que aquilo era uma montagem falsa e invejosa. Lucas apertou um botão no controle remoto, e a próxima imagem apareceu, mostrando as gravações de voz dos pais. A voz de Ana ecoou no salão, clara e alta, dizendo que o velho era um peso e deveria sumir logo. O murmúrio na plateia virou um zumbido de escândalo, pessoas se olhando com incredulidade e julgamento severo. Ana levou as mãos à boca, horrorizada, percebendo que sua própria voz a condenava publicamente, sem chance de defesa. Ricardo tentou arrancar o cabo do projetor, mas 2 seguranças contratados pelo advogado bloquearam o caminho dele imediatamente. Lucas continuou, passando para os documentos bancários que mostravam os desvios sistemáticos de anos inteiros. Explicou como o avô foi abandonado na vala enquanto eles compravam o barco com o dinheiro dele roubado. A indignação na sala era palpável, sócios começando a se afastar de Ricardo como se ele tivesse uma doença contagiosa moral. João caminhava lentamente em direção ao palco, cada passo um triunfo sobre o abandono que sofrera cruelmente. Lucas desceu para encontrá-lo, ajudando-o a subir os degraus até ficar lado a lado com o neto protetor. Ricardo olhou para os dois, vendo não mais vítimas, mas juízes que decidiram seu destino final e irreversível. Ana começou a chorar alto, tentando apelar para a piedade dos convidados que agora a olhavam com desprezo genuíno. Lucas disse que aquilo não era sobre vingança, mas sobre verdade, e a verdade dói em quem vive de mentiras. O advogado Dr. Mendes surgiu das sombras do fundo do salão, acompanhado de 2 oficiais de justiça uniformizados. Eles caminharam até o palco, segurando documentos oficiais que brilhavam sob a luz forte do projetor ligado. Ricardo recuou, esbarrando no microfone, que caiu no chão com um estrondo que ecoou como um tiro no silêncio tenso. Dr. Mendes anunciou que havia um mandado de apreensão de bens e uma ordem de prisão preventiva para a investigação de fraude. Os oficiais se aproximaram de Ricardo, que olhou para os lados buscando uma saída que não existia mais naquele lugar. Ana gritou o nome do marido, correndo para abraçá-lo, mas foi impedida por um dos oficiais com firmeza e educação. Lucas segurou a mão do avô, que estava firme, olhando para os filhos com uma tristeza profunda e resignada. Não havia ódio nos olhos de João, apenas a decepção de quem amou e foi traído da pior forma possível. Ricardo foi algemado, o metal brilhando em seus pulsos que antes seguravam taças de champanhe com arrogância e soberba. Ana foi notificada que também estaria sob investigação e que seus bens pessoais seriam bloqueados imediatamente por ordem judicial. A festa acabou ali, os convidados saindo apressadamente, levando consigo a notícia do escândalo que correria a cidade toda. Lucas olhou para os pais sendo levados, sentindo não alegria, mas o alívio de um peso enorme saindo de suas costas, finalmente. O iate continuava lá fora, iluminado, mas agora parecia apenas um barco vazio, sem alma e sem glória verdadeira. João sussurrou para Lucas, dizendo que estava orgulhoso, não pelo dinheiro, mas pela coragem do neto em fazer o certo. Lucas abraçou o avô, ali no palco, diante de todos, selando o triunfo da justiça sobre a ganância desmedida e fria. Mas quando olhou para a porta de saída,
Lucas viu uma figura conhecida parada na sombra, observando tudo com um sorriso estranho. Era um homem que Lucas reconheceu das fotos antigas da garagem, um dos antigos sócios do avô que todos achavam estar morto. O homem acenou lentamente para Lucas, um aceno que não parecia de congratulação, mas de aviso silencioso e perigoso. Lucas sentiu um frio na espinha, percebendo que a história não terminava ali, que havia mais camadas naquele segredo obscuro. O homem virou-se e saiu antes que Lucas pudesse se aproximar ou perguntar quem era realmente naquela noite. O advogado notou o olhar de Lucas e perguntou se estava tudo bem, se havia algo mais que ele viu. Lucas hesitou, não querendo alarmar o avô naquele momento de vitória conquistada com tanto esforço e dor. Disse que estava tudo bem, mas seus olhos permaneceram fixos na porta onde o homem havia desaparecido na escuridão. A polícia levou Ricardo e Ana. As luzes do clube foram apagadas uma a uma, deixando apenas o iate brilhando ao longe solitário. Lucas e João saíram pelos fundos, evitando a imprensa que começava a chegar atraída pelos boatos do escândalo repentino. No carro, João olhou para a chave da garagem, girando-a nos dedos, e disse que aquela chave abria mais do que uma porta física. Lucas perguntou o que ele quis dizer, mas o avô apenas sorriu misteriosamente, dizendo que algumas portas só abrem quando estamos prontos. O caminho para casa foi silencioso, mas a mente de Lucas trabalhava a mil, tentando decifrar quem era o homem da sombra. Ele sabia que os pais eram gananciosos, mas aquele homem parecia ter um poder maior, uma influência antiga e oculta. Chegando em casa, Lucas ajudou o avô a se deitar, mas não conseguiu dormir, ficando na sala pensando na figura misteriosa. O celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido, contendo apenas uma frase escrita em letras maiúsculas e assustadoras. A mensagem dizia que eles não viram nada ainda e que o verdadeiro dono do dinheiro estava apenas começando a cobrar a dívida antiga. Lucas leu a mensagem 3 vezes, o coração acelerando, percebendo que a batalha judicial era apenas o primeiro round de uma guerra maior. Ele olhou para o quarto do avô, preocupado que aquela ameaça pudesse colocar João em perigo novamente de forma imediata. Decidiu não contar nada ao avô naquela noite, para não estragar a paz que ele finalmente conseguiu conquistar e sentir. Guardou o celular no bolso e ficou sentado na sala, vigiando a noite, pronto para proteger a família restante. A chave da garagem estava sobre a mesa, brilhando sob a luz da lua que entrava pela janela aberta e clara. Lucas pegou a chave, sentindo o metal frio, e percebeu que havia um símbolo gravado nela que não notara antes. Era o mesmo símbolo que o homem da sombra usava no anel que brilhava em sua mão direita na festa escura. Lucas compreendeu então que a garagem não guardava apenas documentos, mas um segredo que envolvia pessoas muito poderosas e perigosas. Ele fechou a mão sobre a chave, determinando que descobriria a verdade. Não importava o custo pessoal ou risco envolvido. A justiça fora feita contra os pais, mas a verdade completa ainda estava escondida nas sombras da cidade grande. E Lucas sabia que teria que entrar nessas sombras para proteger o avô de verdadeiros predadores que agora sabiam que ele estava vivo e forte. O silêncio da noite foi quebrado pelo som de um carro passando lentamente em frente à casa, reduzindo a velocidade propositalmente. Lucas apagou a luz, ficando na escuridão, observando pela fresta da cortina, vendo os faróis pararem por um instante e depois seguirem. Ele sabia que estava sendo observado, que a vitória no clube atraiu a atenção indesejada de quem não queria a verdade revelada publicamente. Mas Lucas não tinha medo. Tinha o avô, tinha a verdade, e tinha a justiça ao seu lado incondicionalmente. A noite foi longa, mas o sol nasceria, e com ele, a próxima etapa da busca pela verdade inteira e completa.
Lucas adormeceu na poltrona, a chave ainda na mão, pronto para lutar no dia seguinte sem tréguas ou descanso. A noite seguinte ao escândalo no clube náutico foi a mais longa que Lucas já enfrentara em toda a sua vida curta e marcada por desafios silenciosos. O celular vibrava incessantemente sobre a mesa da sala. Mensagens de números desconhecidos, ligações de jornalistas ávidos por sangue e ameaças veladas de pessoas que não queriam que a verdade viesse à tona completamente. Lucas manteve as cortinas fechadas, vigiando a rua através das frestas, enquanto o avô dormia profundamente no quarto ao lado, exausto pela emoção forte da revelação pública. A mensagem criptada recebida anteriormente ainda queimava em sua mente, uma promessa sombria de que aquilo era apenas o começo de algo muito maior e mais perigoso. Ele sabia que os pais eram apenas peões em um tabuleiro maior, manipulados por alguém que conhecia os segredos da garagem e do passado do avô melhor do que eles mesmos. Lucas pegou a chave enferrujada novamente, examinando o símbolo gravado que brilhava sob a luz fraca do abajur da sala silenciosa. Era um emblema de uma antiga sociedade de investidores que operava na cidade décadas atrás, muitos deles envolvidos em esquemas que a justiça nunca conseguiu provar ou alcançar. Ele percebeu que recuperar os bens não seria suficiente. Precisava garantir que aquela organização não viesse atrás do avô para silenciar a única testemunha viva daqueles acordos antigos. Ligou para Dr. Mendes imediatamente, mesmo sendo madrugada, e explicou sobre o homem visto na sombra e a mensagem ameaçadora recebida no celular. O advogado acordou prontamente, entendendo a gravidade da situação, e prometeu reforçar a segurança jurídica e física de João com urgência máxima. Disse que pediria proteção policial temporária e que aceleraria o processo de transferência de bens para o nome do avô, antes que houvesse qualquer tentativa de bloqueio externo. Lucas desligou e foi até a cozinha preparar um chá, as mãos tremendo levemente enquanto a chaleira esquentava no fogão antigo e barulhento. Olhou para a janela escura, imaginando olhos observando a casa, carros parados na esquina, mas não viu nada além da noite vazia e calma. O avô apareceu na porta da cozinha, envolto em um cobertor grosso, os olhos pesados, mas alertas, percebendo a inquietação do neto querido. Perguntou suavemente se havia algo errado, se o perigo ainda estava atrás deles, espreitando nas sombras da cidade grande. Lucas mentiu suavemente, dizendo que era apenas a ansiedade pós-festa, que tudo estava sob controle e seguro, finalmente. João se aproximou, colocou a mão no ombro de Lucas e disse que sentia quando há mentiras, mas que confiava no neto cegamente. Disse que viveu muitos anos, que viu muita coisa ruim, mas que sabia reconhecer quando alguém lutava pelo bem verdadeiro e justo. Lucas abraçou o avô, sentindo o calor do corpo frágil, e prometeu que não deixaria nada acontecer com ele sob sua guarda e proteção. Aquele abraço foi o combustível que Lucas precisava para seguir em frente nos dias difíceis que viriam pela frente. Pela manhã, a imprensa já havia transformado a história em manchete principal, com fotos do iate e do avô sendo carregado no colo pelo neto heróico. Ricardo e Ana estavam detidos, aguardando audiência de custódia, isolados em celas diferentes para evitar conluio e novas ameaças. Lucas leu as notícias com cautela, vendo que alguns artigos mencionavam supostas irregularidades antigas nos negócios da família que ninguém investigou antes. Era o sinal de que o homem da sombra estava mexendo os pauzinhos, tentando sujar a reputação de João para descredibilizar a vitória recente deles. Dr. Mendes chegou à casa com uma equipe de seguranças particulares, instalando câmeras e reforçando as trancas das portas e janelas externas. Explicou que a medida era preventiva,
que não podiam subestimar o poder dos antigos sócios do avô que ainda estavam soltos e livres. Lucas assentiu, entregando as cópias adicionais dos documentos que havia escondido em locais seguros pela casa inteira. O advogado disse que o processo de reintegração de posse dos bens seria rápido, mas que a briga pelos ativos financeiros seria longa e burocrática. João começava a recuperar as forças, comendo melhor, sorrindo mais e até caminhando no pequeno jardim da casa sozinho às vezes. Ele contava histórias do passado para Lucas, histórias que antes eram dolorosas, mas que agora serviam como lições de vida e resistência. Falava sobre erros que cometeu, sobre confiar nas pessoas erradas, sobre achar que sangue era sempre garantia de lealdade absoluta. Lucas ouvia atentamente, absorvendo cada palavra como se fosse um tesouro valioso que não podia ser desperdiçado ou esquecido. A relação entre os dois se fortalecia a cada dia, construída sobre a verdade nua e crua, e não sobre conveniências sociais falsas. Lucas sentia que estava vivendo os dias que deveria ter vivido anos atrás, se não fosse a ganância cega dos pais. Mas a sensação de estar sendo observado não desaparecia, um frio na espinha que surgia nos momentos mais silenciosos do dia. Lucas começou a variar seus rotinos, indo para casa por caminhos diferentes, evitando horários fixos de chegada e saída. Uma tarde, ao passar por um beco escuro perto do centro, viu o mesmo carro preto parado, o vidro escuro impedindo ver quem estava dentro. Acelerou o passo, o coração disparado, entrando em uma loja cheia de gente para se misturar à multidão segura. Olhou para trás através da vitrine e o carro ainda estava lá, o motor ligado, esperando pacientemente por um erro qualquer. Soube naquele momento que precisava encarar aquele fantasma de frente. Não podia viver correndo eternamente como um fugitivo em sua própria cidade. Marcou um encontro através do advogado, um local público e seguro, convidando o representante daquela sociedade oculta para conversar claramente. A resposta veio rápida, o endereço de um restaurante antigo no centro, horário marcado para o meio-dia em ponto. Lucas foi armado apenas com a verdade e com as cópias dos documentos que provavam a legitimidade de João sobre tudo. Sabia que era um risco, mas era o único jeito de encerrar aquele capítulo sombrio antes que alguém se machucasse de verdade. Chegou ao restaurante, um lugar silencioso, com mesas de madeira escura e poucos clientes naquele horário estranho de almoço. Sentou-se no fundo, de frente para a entrada, os olhos varrendo cada pessoa que cruzava a porta aberta. O tempo passava lento, o relógio na parede marcando os minutos com um tic-tac alto e irritante no silêncio do local. Então ele entrou, o homem da sombra, vestido impecavelmente, com o anel do símbolo brilhando no dedo fino e pálido. Sentou-se à frente de Lucas sem cumprimentar, apenas colocando as mãos sobre a mesa limpa e encerada. Disse que Lucas havia causado muitos problemas, que havia quebrado um acordo que durava décadas intacto. Lucas respondeu que o acordo era baseado em roubo e abuso, e que não tinha validade moral ou legal nenhuma. O homem sorriu, um sorriso frio que não chegava aos olhos escuros e penetrantes que avaliavam Lucas como uma mercadoria. Disse que podiam fazer a vida de Lucas muito difícil, que tinham influência em lugares que ele nem imaginava existir. Lucas não recuou, colocou uma pasta sobre a mesa, dizendo que tudo já estava enviado para a Polícia Federal e para a imprensa internacional. Disse que se algo acontecesse com ele ou com o avô, tudo viria à tona imediatamente sem chance de abafamento. O homem estudou a pasta, depois olhou para Lucas, percebendo que não estava lidando com um jovem assustado e inseguro. Viu determinação, viu preparação, e viu que o custo de silenciar aquela família havia se tornado alto demais para valer a pena.
Levantou-se devagar, ajustando o paletó caro, e disse que talvez tivessem subestimado o neto do velho teimoso e forte. Disse que iriam recuar, mas que Lucas nunca deveria esquecer que estava sendo observado sempre. Virou as costas e saiu, deixando Lucas sozinho na mesa, o coração batendo forte após o confronto direto e perigoso. Lucas respirou fundo, sabendo que havia vencido aquela batalha, mas que a guerra exigia vigilância constante e eterna. Pagou a conta e saiu, sentindo o sol do meio-dia no rosto, como se o peso do mundo tivesse saído de seus ombros cansados. Ligou para o avô, dizendo que estava tudo bem, que podiam viver em paz finalmente sem medo de sombras. A voz de João, do outro lado da linha, era tranquila, como se já soubesse que o neto venceria mais aquela etapa difícil. Semanas se passaram e a audiência judicial finalmente chegou, marcada para uma manhã de terça-feira nublada e fria no Tribunal Regional. O salão estava lotado, familiares, imprensa, curiosos, todos querendo ver o desfecho daquele caso que parou a cidade. Ricardo e Ana entraram algemados, vestindo roupas simples, sem o luxo que antes definia suas vidas públicas e vazias. Olharam para Lucas e João na primeira fileira, mas não houve reconhecimento, apenas ódio e arrependimento tardio e inútil. O juiz leu a sentença com voz grave, condenando os dois a anos de prisão por fraude, abandono e tentativa de homicídio culposo. Além da prisão, houve a perda total de todos os bens adquiridos ilegalmente, que retornariam para o patrimônio de João imediatamente. Ana chorou alto quando ouviu que perderia as joias e as casas, mas o juiz foi irredutível e firme na decisão legal. Ricardo permaneceu em silêncio, olhando para o chão, entendendo que sua ambição o levou à ruína completa e definitiva. João segurou a mão de Lucas durante a leitura, não por medo, mas para agradecer silenciosamente por estar ali presente. Quando saíram do tribunal, os pais foram levados diretamente para o presídio, sem chance de despedidas dramáticas ou últimas palavras. Lucas olhou para o avô, perguntando se ele sentia alguma pena deles, alguma tristeza pelo fim triste dos filhos. João balançou a cabeça negativamente, dizendo que a pena ele já sentiu, quando eles escolheram o dinheiro em vez do amor verdadeiro. Disse que cada um colhe o que planta, e que a plantação deles era de espinhos e dor para os outros, infelizmente. Lucas concordou, sentindo que um ciclo se fechava, permitindo que novos começos florescessem no terreno limpo e preparado. Os bens foram regularizados, a garagem foi aberta oficialmente e o dinheiro foi usado para criar uma fundação em nome de João. A fundação ajudaria idosos abandonados, garantindo que ninguém mais passasse pelo que João passou na vala fria e escura. Lucas deixou o trabalho corporativo para gerir a fundação, encontrando um propósito maior do que apenas ganhar dinheiro facilmente. O avô supervisionava tudo, sentado em sua cadeira favorita, orientando os jovens voluntários com sabedoria de quem viveu muito. A casa de Lucas tornou-se o centro de reuniões familiares, com irmãos distantes voltando para conhecer o avô e o neto leal. A irmã Júlia apareceu, envergonhada pelo que os outros fizeram, mas disposta a ajudar a cuidar do pai idoso e amado. Todos aprenderam que o legado de João não era o dinheiro, mas a resistência e a capacidade de perdoar sem esquecer as lições. O iate foi vendido. O dinheiro usado para comprar equipamentos médicos para hospitais públicos que atendiam a população carente e necessitada. Ricardo e Ana escreveram cartas da prisão, pedindo perdão, mas Lucas decidiu que o perdão era interno, não exigia contato direto. Ele perdoou para não carregar o ódio, mas não abriu as portas para quem poderia destruir a paz conquistada com tanto esforço. João viveu mais 2 anos, anos de qualidade,
de risadas, de netes brincando no jardim que ele mesmo ajudou a plantar com as mãos. No último dia, João chamou Lucas ao lado da cama, segurando sua mão com a força que ainda lhe restava no fim da vida. Disse que estava orgulhoso, que Lucas era o melhor homem que ele conheceu em toda a sua longa jornada terrestre. Disse que não tivesse medo de seguir em frente, que o amor deles ficaria como exemplo para quem viesse depois. João fechou os olhos suavemente, como quem adormece após um dia longo de trabalho bem feito e recompensado. Lucas chorou, não de dor, mas de gratidão por ter podido devolver a dignidade ao avô antes do fim chegar. O funeral foi simples, como João pediu, apenas família e amigos verdadeiros, sem luxo, sem discursos vazios e ensaiados. A fundação foi inaugurada no dia seguinte, com o nome de João gravado na entrada principal do prédio novo e moderno. Lucas olhou para a placa, sentindo que o avô estava ali, observando, aprovando cada passo dado em seu nome. E assim chegamos ao fim desta jornada, onde uma chave enferrujada abriu não apenas uma garagem,